Meus amados, como são vocês, meus queridos? Forte abraço a todos vocês. Que a paz, o amor do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Ele está voltando. Meus queridos, o que eu tenho para você hoje é uma profecia feita pelo. Ele não fala o nome dele, mas é Rock Island Books, tá? Eu tenho o link aqui, tá, para vocês. E é extremamente importante, assim mesmo como o irmão falou. Isso aqui é o irmão do calendário, Rock and Book Islands. Vocês podem ir lá, depois eu mostro para vocês. Tá no link aqui, tá? E olha só o que o senhor mostrou para ele, mas. Olha só o que o senhor mostrou. Quem não me conhece, desculpa, meu nome é João, tá? Daniel 9:24, amados. Depois que essa palavra estava escondida por 1.600 anos, agora foi revelada, amados. Quando você olha Daniel 9:24, você vê aqui que fala 70 semanas. Olha o que o irmão fez. Ele foi atrás da palavra semanas no hebraico original, queridos. Original. Antes dela ser traduzida. E ele viu que no hebraico oficial a palavra é shaboim, eu não sei se fala dessa forma. Ou seja, a palavra 70 que mostra aqui em Daniel, que é a primeira, é correto, é 70, é shaboim. Mas a segunda palavra, que aqui é traduzida como semanas, no inglês é weeks, no original também é shaboim. Olha só. Então tá Sheboim, ou não sei como é que pronuncia, Sheboim, Shatka, que é determinado. O irmão descobriu isso, amados. A má tradução que foi feita do hebraico original. E ele fez esse estudo sobre isso. A primeira pessoa que traduziu, eu vou falar aqui a cara no inglês, não sei, o português é pior ainda, né? Traduziu em inglês, eu acho, não sei, né? William Tyndale, que foi um dos primeiros que traduziu a palavra do hebraico e grego original em 1526, depois de Cristo, acho que é DC, né? Não sei nem olhar isso. Ele traduziu os primeiros 14 livros do Antigo Testamento. E ele não traduziu Daniel 9:24. Depois um cara veio depois disso, Jerome. Ele foi o primeiro a traduzir, a fazer a publicação do hebraico. Ele foi o primeiro a publicar esse erro traduzindo do latim. E depois dele, o John Cliff pegou o que ele pegou. E então, o erro começou aqui, amados. O erro começou, de acordo com a pesquisa do irmão, esse Jerome, que traduziu essa palavra aqui para semanas, e ela não tem nada a ver com semanas, a palavra semanas em hebraico não é essa aqui. Aqui esse vídeo é 1 hora e tanto, eu estou dando um resumo, bem resumo, você tem seu tempo, você gosta de... Eu ouvi esse vídeo, amados, 3 vezes, porque o irmão entra todos esses cálculos e etc, etc, e é difícil demais entender. Só para mim fazer um resumo aqui para mostrar para vocês, tá? Esse John Calvin, então, que é o terceiro aqui na tradução, nos séculos 14 já pegou a palavra e traduziu semanas. A palavra semanas no hebraico tinha de estar escrito Sheboim, desculpa, Sheboth, ou não tem o TH aí, né? Sheboth. Essa é a palavra que devia estar escrito no hebraico original e não está. Está Sheboim. Está Sheboim. Então, no hebraico que foi escrito originalmente, amados, tinha de estar Sheboim, Shebo, que seria então semanas, a 70 semanas, porque é assim que foi traduzido hoje nas nossas Bíblias. Entretanto, como eu repeti antes, está Sheboim, Sheboim, 70, 70. Então, aqui começou o erro dramático de todas as coisas, e eu vou passar rápido aqui, você vai ver que teve uma razão da qual esse John Calvin traduziu, e ele até explicou por que ele traduziu semanas, você vai ver por quê. Porque aconteceu o seguinte, se for 70 semanas, amados, vai dar só 490 anos, quando você multiplica. E aqui está a diferença, porque
Quando é 70 e 70, vai dar 4.900 anos. Olha a diferença, está começando a sentir, amados? Mas por que foi traduzido 70 e depois semanas? Adicionando só dá 490 anos, mas o hebraico original fala 70, 70 é determinado, e, significa 4.900 anos. A palavra Sheboim, ela está escrita na Bíblia em vários lugares. O irmão falou mais de 70 lugares no Antigo Testamento. Ele deu exemplos 38, Êxodo 38, 29, e cobriu a oferta foi 70 talentos, esse 70 é Sheboim. Ele deu números 11 e 16, ajunta-me 70 homens dos anciãos, Sheboim. Números 33, 9, e Elim havia 12 das águas e 70 palmeiras, Sheboim. Juízes, e teve 70 filhos, Sheboim. Juízes 9, 4, e deram-lhe 70 peças de prata, 70, Sheboim. 2 de Crônicos 29, 32, foi 70 bois, 100 carneiros, Sheboim. Porque Jeremias 29, 10, porque assim disse o Senhor, certamente que passados 70 Sheboim, anos na Babilônia. Então essa palavra está com referência 70 na Bíblia e sempre é 70, nunca muda, mas. Então a pergunta é por que o tradutor John Calvin mudou? E ninguém consegue entender por quê, mas na própria palavra, na Bíblia que ele escreveu, ele é famoso em fazer comentários da Bíblia, que ele nunca devia fazer isso, né? Interpretar e fazer comentários da Bíblia. Ele colocou esse A aqui, tá vendo, amados? 70 semanas estão determinadas. Isso aqui é a Bíblia de Geniva, que traduziu dele. Ele colocou o A aqui, antes de semanas. E depois, no comentário abaixo na Bíblia, ele escreveu até a volta de Cristo. O que acontece aqui, eu vou mostrar o cenário para vocês, é que aqui, quando ele estava vivendo, 1500, Cristo já tinha morrido mais de 1000 anos, e não existia Jerusalém, não existia Israel. Tá? Israel tinha sido destruído. Eu vou chegar lá e falar para vocês, mas Israel tinha sido destruído já mais de 1000 anos, eu acredito. Eu vou ler aqui embaixo. Então ele achou que a escritura que Gabriel veio falar para ele já aconteceu, que Israel foi traduzida, foi renomeada para Palestina e Jerusalém para um outro nome aqui. Eu vou falar aqui para vocês. Então isso aqui estava na mente de Calvin, ele estava pensando até a morte de Cristo. É claro, se ele tivesse vivido hoje em dia, ele está vendo que Israel ia estar aí, então não tinha acabado Israel como ele achou que tinha acabado. Ele achou que tinha acabado Israel, a terra de Israel, Israel até a morte de Cristo. Eu vou chegar lá o que significa isso, tá, queridos? Então, a profecia que foi dado para Daniel de Gabriel para significar 4.900 anos, foi reduzida por causa da opinião desse tradutor, John Calvin. Foi reduzida de 4.900 anos a 490 anos. Então, em Daniel 9, 24, deve-se ler 70, aliás, está escrito 70 semanas, mas devem-se ler 70. Eu vou colocar dessa forma. Aqui estamos. Essa é a tradução correta. Ele achou que John, que fez a tradução, ele achou que era a duração de Israel, o tempo que Israel começou. Ele tem o gráfico aqui mais tarde que ele mostra. Esse, então, tem o primeiro decreto de Daniel. E quando você vê a Bíblia aqui, você vai ver que 9:24 fala de Jerusalém e de Israel. Já 25 e 26 fala do quê? Fala do Messias. Então, dois decretos que foi falado nessa época, totalmente diferente um do outro. São dois decretos. Um é sobre o povo e a cidade de Israel, como está escrito, e o outro é sobre o nascimento e a morte do Messias. Dois decretos.
O que John fez, o que o irmão falou também, é que ele juntou esse de cima no de baixo para apoiar o de baixo, mas são dois decretos totalmente diferentes. Olha o que Deus está revelando para nós, irmãos. Esse decreto é a respeito da nação de Israel, o nascimento e o término da nação, ou seja, a duração de Israel como nação. Como nação. Aqui fala no tempo que ele estava, eu vou mostrar no lugar mais tarde. Gabriel falou que ia chegar um fim para. E olha só o que fala aqui: o fim dos pecados, você sabe que o pecado não parou ainda. O cessamento da transgressão, isso nunca acabou. A expiação da iniquidade, está falando da nação, né, Marcos? O povo e a nação. A justiça eterna, isso nunca aconteceu ainda. E selar a visão e a profecia, isso não aconteceu, está acontecendo a profecia ainda, não está acabando. E ungir o Santíssimo. Então você vê que isso aqui vai acontecer, mas você vai ver no final do plano de Deus para a humanidade, depois do grande trono branco, mas é que vai acabar a iniquidade, vai acabar o pecado, a gente vai ter justiça eterna e vai acabar a visão e a profecia, vai acabar naquele tempo. Vou mostrar no gráfico para vocês. É bem claro isso, né, amados? É bem claro isso. Aqui está falando do Messias, quando o Messias vai vir, o nascimento e a morte dele. São duas coisas totalmente diferentes. Israel vai deixar de ser uma nação perante Deus para sempre no ano 30.053. Eu vou mostrar a vocês o cálculo. Ela vai ser trocada por uma nova Jerusalém, na qual é a noiva de Cristo. Você vê isso em Apocalipse 21, 22. 21, 22, você vai ver que a nova Jerusalém vai acabar toda, não só Jerusalém, mas também todas as nações da terra. Porque todos vão ser chamados, Apocalipse 21 e 22, noiva de Cristo. Então aqui está o gráfico dele, eu vou aumentar aqui um pouco. Acho que vocês veem melhor aqui. Esse aqui é o primeiro calendário, ele criou 3, tá? E ele mostra aqui a crucificação de Elias. Olha só, nós estamos no que ele já falou antes, nós estamos no último jubileu, antes da grande tribulação começar, que ele vai mostrar aqui, ele vai começar, estamos na beirada do 2025, tá, amados? O que ele está falando em Daniel 9:24 é quando Israel e outras nações, falando de passagem, vão deixar de ser uma nação. Isso aqui é o que eu pus aqui, tá, amados? Israel, o jubileu, ele fez tudo baseado em jubileus, amados. Tudo baseado em jubileus, que Deus fala. Eu queria falar para vocês, já falando aqui rapidamente, que eu sei que muitos de vocês vão perceber também isso, é que isso aqui, essa data 1848, é obviamente não a data das Nações Unidas, tá, querido? Eu não sei exatamente o que é isso aqui, mas você vê que esse aqui é a data de 1848, depois seguindo ainda, o tempo seguindo, 1403, quer dizer, 9 jubileus, então você vê a data diminuindo, né, queridos? Até chegar o ano, até chegar no tempo que nós estamos aqui, 2025. Então, obviamente, isso aqui ele não está marcando quando as Nações Unidas declararam Israel uma nação. Obviamente, não é isso que ele está falando aqui. É claro, o meu erro sempre faço eu não leio as letrinhas logo depois do número, tá vendo? BC. BC é Before Christ, quer dizer, antes de Cristo. Então, essa data aqui, antes de Cristo, 1848 antes de Cristo, para 1407 antes de Cristo. Então você vê que a data está chegando até chegar o ano zero e até o nascimento de Cristo. Então isso aqui que eu queria falar rapidamente, que logo, logo nossos olhos vão cair nas Nações Unidas quando declarou Jerusalém, Israel a nação. Não é essa a data, tá, queridos? Vai no Senhor, levem tudo ao Senhor e procurem ter um entendimento sobre isso. É muita coisa para dirigir. Mas é claro, do vídeo aqui, é claro, nós estamos focalizando na palavra Shebuim. Levem ao Senhor, confirme no Senhor. E eu só senti no coração trazer aqui para vocês. Nós estamos aqui em 2025, estão seguindo o tempo até aqui. 100 jubileus mais tarde, 30.053, irmãos. Isso aqui, eu vou deixar aqui aqueles que gostam
de matemática, etc, etc, etc. Vocês podem calcular tudo isso, tá? Mas da nação, quando Israel era o jubileu 44, e o jubileu 144 é quando acaba todo o plano de Deus para a humanidade. Nós temos aqui os 70 jubileus. Aqui nós estamos aqui, amados, 2025, tá? Nós estamos aqui na beirada de começar a grande tribulação. Ele acha que em outubro, que os jubileus começam com um dia de expiação, né? E depois nós temos aqui, deixa eu ver outro gráfico que ele fez aqui. Eu vou voltar, eu deixei os calendários para mais tarde, tá? Mas já achei interessantíssimo aqui. Ele achou aqui o final quando descer, quando acabar tudo e descer o novo céu, descer a nova terra, né? O novo céu e a nova terra. Olha só, mas. Então vai estar aqui para vocês darem uma olhada, tá? Isso aqui é só para dar uma curiosidade em vocês. Isso aqui, então, como deve ser 70, 70, como está escrito no hebraico original. E está falando realmente da nação de Israel. E ele deu exemplo, sobre a cidade santa, vai cessar a transgressão, isso acontece, está acontecendo ainda. Os pecados ainda estão conosco. Não tem iniquidade, não foi usada a iniquidade para acabar com tudo, com todos os pecados. Expiar a iniquidade também, a justiça eterna ainda não está aqui. O selo e visão de profecia ainda está acontecendo. E a unção do Santíssimo também não aconteceu. Isso vai acontecer aqui, no finalzinho do plano de Deus para a humanidade. Então não aconteceu isso ainda. Então é claro que ele estava falando, que Gabriel estava falando, do que vai acontecer no futuro, depois que tudo for consumido, 70 vezes 70. Eu sei que é difícil, tá, queridos? Eu vi esse vídeo 3 vezes só para fazer uma tradução para vocês, mas o link vai estar aqui, eu sei que algum de vocês pode ver em inglês, né? O segundo decreto, como foi falado aqui, tá? Pareceu bem claro para John Calvin que a crucificação de Yeshua em 31 a.C., depois de Cristo, começou o final da nação de Israel, o seu povo na terra. Na época dele, Israel foi renomeada Palestina e Jerusalém, a Hélia Capitolina, em 135 BC. Calvin, que foi o tradutor, viveu 1.400 anos depois do último judeu expulso da terra. Ele, assim como os outros, pensaram que Israel estava morta. Então, olha só, ele veio, fez a tradução, e depois de 1.400 anos que o último israelita tinha sido expulso de Israel, não existia Israel, não existia Jerusalém. Como te falei, Israel foi renomeada a Palestina e Jerusalém para Hélia Capitolina. Então dá para entender o pensamento porque o tradutor ia fazer isso, né, mano? É por isso que ele juntou o versículo 25 com o 26, 27. Né? Ele falou, Israel já foi destruído, então é claro que isso está sendo a respeito de Israel que foi destruída. E não era, mano. Você vê que hoje, se ele tivesse vivo, ele estaria em pânico, né, mano? Israel está aí. E aqui o senhor mostra o finalzinho aqui, esse finalzinho aqui quando o novo céu e a nova terra. Isso vai acontecer quando, amados? Está em muitos lugares na Bíblia, ele deu esse exemplo aqui. Quando não houver mais mar, quando o mar não existir, o novo céu e a nova terra está vindo, porque o primeiro já passou, Apocalipse 2:1. E o João também viu a nova Jerusalém que descia do céu, como uma esposa adornada para o seu marido. Então não haverá nação, todos serão filhos, todos serão noiva do Senhor, todos na terra serão noivas do Senhor. Que a terra e o céu foi consumido, agora é novo, amado. Apocalipse 21:9 fala, venha mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. Então isso aqui é depois do último trono branco, depois que tudo aconteceu, amado. E levou-me em espírito a uma grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu. E nela não havia templo. O Senhor era o templo. E em Apocalipse 21, 22 fala que não vai nem necessidade da lua nem do sol, porque o Senhor é o sol e a lua. O Cordeiro é a sua lâmpada. Olha aqui, amados. Jeremias 31, 35 e 36. Assim diz o Senhor, o sol, que dá o sol para a luz do dia e nas ordenanças e as estrelas,
O Senhor fala, se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, ou seja, quando não mais existirem isso, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Exatamente, irmãos. Porque vai ter um novo sol, tudo vai ser novo, e naquele ponto em diante não vai existir Israel perante o Senhor, porque todos vão ser o quê? Esposa ou noiva do Cordeiro. O primeiro céu e a terra passaram. Eu acho que vocês estão começando a perceber aqui, né, Matos, que no final do trono branco, quando antes de descer a nova Jerusalém, vai ser um novo céu e a nova terra, não vai existir nações. Daquele ponto em diante, não vai existir nações. Todos vão ser noivos do Cordeiro. Não vai ter necessidade do sol nem da lua. E o Senhor mesmo tem falado isso, né? Vocês estão começando a entender aqui? Que a nação de Israel vai deixar de ser nação depois de 100 jubileus, que vai ser 70 vezes 70. E não vai existir uma outra nação também. Vai ser todos serão, como está a escritura aqui, esposa ou noiva do Cordeiro. Não vai ter sol nem lua, tudo vai ser mudado. Não haverá noite, não há necessidade de lâmpada, porque o Senhor os ilumina e reinarão para sempre. Mas aquele tempo, isso tem sido selado, e eu acho que Deus já falou isso baseado que John Calvin ia traduzir errado, e não foi calculado tudo isso, né? E agora está sendo revelado a todos. Então aqui está o calendário, eu terminar aqui, é o que ele fez o calendário, vai ter uma nova, esse aqui ele fez 3 tipos de calendário, tá? Nós temos esse calendário dos jubileus, que ele fez de jubileus. Aquilo que Daniel falou entrou em força, 70 vezes 70 dá 100 jubileus, ele fez o cálculo aqui, eu não coloquei, e 100 jubileus vai levar no ano 30 a 53, e aqui onde todo o verso escrito em Daniel 5:26, 5:24, desculpa, vai acontecer. Nós já olhamos aqui, né? É aqui onde tudo isso vai acontecer. Aqui onde tudo isso vai acontecer. Vai cessar a transgressão, vai terminar os pecados, vai expiar a iniquidade, vai ter uma justiça eterna e não vai ter mais visão e as profecias todas já serão consumidas e o Deus será ungido. Então isso aqui vai acontecer, amados. No último trono branco, aqui está. Tudo vai acontecer aqui. Então ele só fez o cálculo disso tudo. Seguindo mais aqui, está acabando o calendário dele. Aqui tem mais 3 calendários aqui. Ele fez 3 tipos de calendário. E ele fez o milênio. E depois do milênio ele contou 7 anos de tribulação. E deixa eu ver se eu tenho aqui mais tarde aqui. Aqui está o cálculo que ele fez. E eu tenho mais coisas aqui. Eu vou deixar para vocês. Isso aqui é coisa dos cálculos que o irmão fez, né? 7, 12 vezes 6. É muito complicado isso aqui. E aqui é onde nós estamos, tá, mano? Nós estamos aqui em 2025, no início da grande tribulação, oficialmente, tá, mas... E olha só, é lindo isso que o Senhor tem revelado para nós, né? Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso mesmo. E deixa eu ver o que mais ele mostra aqui. 30, 32, o último ano, final do milênio. Então ele colocou até aqui essas coisas como que vai ser, né? Então aqui eu já deixei, só queria falar para vocês que houve uma discrepância na tradução do hebraico original, tá? Houve uma discrepância e que tudo é a respeito de Israel. Aqui está o link, você pode dar um link, você vai cair no irmão, e são 1h11, tá? Vocês dão uma olhada. Aqui está no hebraico Sheboim 70, e eles erraram. Se fosse 7, seria Sheboth. Então, ele está dando um exemplo aqui, se fosse 7. Então, a escritura passou. Então, é muito interessante isso aqui, tá, amado? Ele vai e explica para vocês como é criado. E você vê aqui, por exemplo, agora, o 70 é Sheboim. A tradução que fizeram foi Wix, seria Sheboth, mas isso não está escrito no grego. Então, 70 vezes 70
4.900, e você adicionando os jebuleus nisso aí, lá no ano 3053. Então, isso é sobre a nação de Israel, e não o versículo 25 e 26, que é a respeito de Cristo. Inacreditável isso, né, mano? Inacreditável que o senhor está mostrando. Então, no final aqui, então, o que eu tenho para falar com vocês, então, nós estamos na beirada, então, da volta do Senhor. Muito lindo isso. Muito obrigado, Pai, por essa bênção. Pedimos que o Senhor, então, abençoasse essa mensagem, cobrisse ela com teu manto de invisibilidade, que nem o computador e nem o inimigo, o computador do inimigo, nem as pessoas de má fé venham ver nada desse conteúdo, Senhor. E que o teu manto de invisibilidade vai e quebre as muralhas do coração da terra. Que todos saibam que o Senhor é um Deus bom, que criou a gente, Pai. Nos amou antes de nos criar, para ver com o Senhor por toda a eternidade. Muito obrigado por revelar para nós o teu plano que o Senhor tem para o ser humano, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Fiquem na paz, no nome do nosso Deus, amados. Eu vou pôr o link embaixo, ou vocês podem vir aqui, do jeito que vocês querem, para acessar lá e ouvir aí em português, algum de vocês ouve. Até a próxima. Tchau, tchau.